Oi pessoal, então continuando a aula, né? Nós estávamos na parte da conversação. Aí o A1 era uma moça, né? Que chamou o táxi, né? O nome dessa moça é Karina. E o A2 era o motorista. Aí a Karina pegou o táxi e queria ir até Umeda. Aí ela deu as direções, né, para virar à direita. Depois o motorista perguntou se era para continuar indo reto. Ela falou para continuar. Aí a Karina fala: Ano hanaya no mae de tomete kudasai. Ano hanaya no mae de tomete kudasai. Ano é aquela. Ano aquela. Hanaya é floricultura. Hana é flor, né? No partícula que relaciona substantivos. Mai é em frente. De indica o local onde ocorre a ação. Tomeru é parar. Beleza? Tomeru é parar. Aí tomeru é parar. É um verbo transitivo. Beleza? Verbo transitivo. Que aí importa quem faz a ação. Diferente de tomaru, que é um verbo intransitivo, que a gente não se importa com quem faz a ação. Mas depois a gente vê em alguns outros exemplos, né? Mas a princípio seria isso. Kudasai é por favor. Então, ano hanaya no mae de tomete kudasai. Por favor, pare na frente daquela floricultura. Por favor, pare na frente daquela floricultura. Aí o motorista fala: Hai, isen hapiaku en desu. Hai é sim. Isen é 1000. Hapiaku é 800. En é a moeda do Japão. Des, verbo ser ou estar. Hai, isen hapiaku en desu. Hai, isen hapiaku en desu. Sim é 1.800 ienes. Ou ens, né? Ens no caso, melhor dizendo. Hai, isen hapiaku en desu. Sim. 1.800 ienes. Sim, é 1.800 ienes. Aí a Karina fala: Kore de onegai shimasu. Kore de onegai shimasu. Kore é isto, né? Com isto, por favor, né? Com isto, por favor. Então, ela deu o dinheiro, né? Com isto, por favor, que seria a forma de pagamento, né? Com isto, por favor. Fica subentendido que ela deu uma nota de 5.000 ienes. A gente sabe disso pelo troco. Aí o motorista fala: Sanzen ni hyaku en no otsuri desu. Sanzen ni hyaku en no otsuri desu. Sanzen é 3.000. Ni hyaku é 200. Ens é a moeda japonesa. Sanzen ni hyaku en 3.200 ienes. No partícula que relaciona substantivos, otsuri é troco. Des, verbo ser ou estar. Sanzen ni hyaku en no otsuri desu. É o troco de 3.200 ienes. É o troco de 3.200 ienes. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado. Sanzen ni hyaku en no otsuri desu. Arigatou gozaimasu. É o troco de 3.200 ienes. Muito obrigado. Beleza? Pessoal, então com isso finalizamos a parte da conversação. E finalizamos também
a parte do livro Minna no Nihongo. Então, tenta dar um jeito de conseguir o livro, né? De preferência, tenta pegar um que tenha as notas gramaticais e traduções em português, né? Aí seria um livro separado. Nas edições atuais do Minna no Nihongo já vem com CD. Então, o CD dá para ouvir as conversações e o livro tem muitos exercícios. Então, tenta pegar esse livro aí e estudar com ele, beleza? E uma coisa importante assim, no começo de quando a gente vai aprender uma língua estrangeira, é uma coisa que a gente nunca parou para pensar, né? Mas a gente faz isso no dia a dia nosso, quando a gente fala a nossa língua materna, no caso aqui é o português, né? Que seria sempre fazer análise gramatical. Sempre pensar na análise gramatical. Por exemplo, em português, geralmente o sujeito está na frente, né? O sujeito está na frente. Por exemplo, eu jogo futebol. Eu jogo futebol. O sujeito vai estar sempre na frente. O verbo geralmente vai estar no meio. E o complemento vai estar no final, beleza? Então, quem faz a ação geralmente vai estar no começo da frase, a ação vai estar no meio da frase e as coisas que estão relacionadas à ação estão no final da frase, beleza? Em japonês é um pouco diferente. Quem faz a ação vai estar no começo da frase, que é igual no português. O que muda é a ação está no final da frase, que é o verbo. Geralmente a ação vai estar no final da frase, que é o verbo. E no meio vai estar os complementos. Os complementos, beleza? Então, assim, eu jogo futebol. Watashi wa saka shimasu. Watashi wa saka shimasu. Watashi é eu, quem pratica ação. Saka, que é o futebol, vai estar no meio. Shimasu vai estar no final, beleza? Então, sempre que você for falar alguma coisa em japonês, tenta sempre manter essa estrutura, porque fica muito fácil para quem está ouvindo entender o que você está falando, beleza? E sempre vai pensando assim, nessa aula eu aprendi tal coisa. Por exemplo, ano hanaya no mae de tomete kudasai. Ano hanaya no mae de tomete kudasai. Por favor, pare na frente da floricultura. Por favor, pare na frente da floricultura. Então, vamos pensar assim. Se ao invés de floricultura fosse o Combini, que é a loja de conveniências, como eu falaria em japonês? Por favor, pare na frente do Combini. Por favor, pare na frente do Combini. Aí, como a gente já tem meio que um padrão, ficaria ano Combini no mae de tomete kudasai. Ano Combini no mae de tomete kudasai. Então, na parte da conversação anterior, a gente tinha visto que a Karina tinha pedido para o motorista virar à direita. Virar à direita. Aí, como que eu falaria
Pro motorista virar à esquerda. Aí a gente poderia falar o nome da pessoa, né? Por exemplo, a pessoa se chama Ueda, por exemplo. Ueda-san, que é o meio que sujeito, né, da frase, quem vai fazer a ação. Ueda-san. Aí no meio vai ter o complemento e no final vai ter o verbo. Então o complemento é à esquerda, né? Ueda-san, hidari. Aí você pode usar ou e ou ni, né? Tanto faz a partícula. Ueda-san, se você ficar em dúvida em relação às partículas, muitas vezes o próprio japonês não utiliza partículas, porque fica meio que subentendido. Se você não usar a partícula, a pessoa vai entender o que você quer falar. Assim, desde que você consiga manter essa sequência, né? Primeiro quem faz a ação, no meio os complementos e no final o verbo, ou seja, a ação. Ueda-san, hidari ni magate kudasai. Senhor Ueda, vire à esquerda, por favor. Se você não quiser falar por favor, Ueda-san, hidari ni magate. Magate, beleza? Então, Ueda-san, vire à esquerda. Beleza? Melhor é falar por favor, né? Sempre tentar ser educado assim com a pessoa. Ainda mais se você não tem o domínio tão bom da língua. Porque se você for educado com a pessoa, a outra pessoa vai ter uma tendência maior a querer te ouvir, a querer tentar te ajudar, a querer entender o que você está falando. Se você, assim, não falar o onegai shimasu, que é o por favor, ou mesmo o kudasai, né? O onegai shimasu é ainda mais polido, assim, né? Ainda, assim, soa melhor, né? Pra quem tá ouvindo. Mais educado. Um arigato, né? Obrigado, arigatou gozaimasu, tal. Sempre é importante. Aí, se a pessoa não quiser te ajudar também, não tem muito o que fazer também, né? Então aí sempre vai pensando assim, nossa, como eu falo. Aí sempre pensa em português a frase, e depois, nossa, como eu falo tal frase em japonês. Aí sempre vai fazendo esse exercício aí. Sempre vai fazendo esse exercício. E assim, vai ficar uma hora que isso vai ficar automático. Você já vai saber isso daí. Porque mesmo o próprio japonês, ele também não sabe, às vezes, essa parte gramatical. Mas ele instintivamente, ele utiliza isso. Por exemplo, se eu falar em português, Senhor Ueda, vire à esquerda. Senhor Ueda, que é quem faz ação, sujeito. Virar, que é o verbo que vem no meio. E a esquerda, que é o complemento que vem no final. Se eu mudar essa ordem gramatical, fica mais difícil para a pessoa entender. Por exemplo, se eu falar Senhor Ueda, esquerda, vire. Quem tá ouvindo, às vezes vai conseguir entender, mas vai soar meio estranho. Beleza? Então em japonês é a mesma coisa. Sempre tenta usar essa sequência aí gramatical. Que às vezes a gente talvez não perceba, tal, mas é importante. E uma coisa muito difícil, assim, qualquer língua que a gente vai aprender estrangeira é em relação aos verbos. O verbo em japonês e inglês é um pouco mais fácil do que em português. Em português o verbo é muito difícil. É muito difícil o verbo em português. Para quem tem a língua materna sendo português, é mais simples, mas português tem muita variação de verbo. Voltei, voltará, voltarás, voltaram.
voltará, é muita variação. Em inglês, em japonês é um pouco mais simples. Aí também tem em relação ao voltar, né? Volte, que singular, voltem, plural. Voltamos, que é o plural e ainda no passado. E por aí vai, né? Em inglês e em japonês tem menos variação de verbo, então isso facilita bastante, beleza? Então, isso a gente vai conversando aos poucos, né? Mas importante, eu acho que, como a gente já está na aula 14, a primeira edição do... quer dizer, o primeiro livro do Minna no Nihongo vai até a aula 25. Então, a partir de agora, sempre vai treinando aí essa parte, beleza? Então, vamos para a parte de kanjis.